Olá, seja bem-vindo ao É Show. Como é bom saber que você está aí para mais um programa. Obrigada pela sua audiência, obrigada a você que me acompanha diariamente, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, através do stream também, mas a nossa audiência no Brasil crescendo cada vez mais. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada aí. Todo mundo agora pensando o quê? Vanessa, tanto você falar aí, tô pensando em morar aí. Então seja bem-vindo, mas faça o caminho certo. Mas o dólar tá tão alto. Pra quem? É só você saber e fazer um planejamento, ter suas economias sempre em dia e o melhor, que tal, hein, você procurar um mortgage? Sabe o que é mortgage? Você que tá no Brasil, já viu falar? Como assim? Vamos fazer um financiamento? Mas financiamento, meu Deus, é uma confusão, é tanto papel que eu não sei nem por onde começar. Mas e o sonho? Para você realizar o seu sonho da sua casa nos Estados Unidos, seja para você residir, seja para você até mesmo locar, ter uma grana extra aí. Já pensou nisso? Mas difícil? Não, nem um pouco. Quando você está na frente de bons especialistas, como é o caso meu hoje. Estou aqui com Júlio Silva. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Vanessa? Melhor mortgage brasileiro dos Estados Unidos. Você é viu? O cara! Então, minha querida, meu querido, se você está pensando, agora você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, você veio para cá em 1995? Vim em 95. Em Boston? Morei em Boston. Minha família migrou para os Estados Unidos na década de 80, meus irmãos, né? Eu sou o rapa do tacho lá em casa, né? Depois de muito tempo, minha mãe me teve. E meus irmãos mais velhos vieram, né, na década de 80, vieram estudar e decidiram ficar, e foi um puxando o outro. Que legal. E aí eu vim visitar uma vez em 93, gostei, estudei 4 meses na 7ª série, fiquei apaixonado com a escola americana, né? Aquela coisa que a gente via só no filme. Exato. E tudo. Aí eu voltei pro Brasil, era muito novo, aí em 95 eu falei, eu quero voltar também, visitar meus irmãos, a gente veio passar Natal, aí teve uma oportunidade de eu entrar no high school. No tempo que eu tava aqui de férias, eu falei, quero, né, era época de escola aqui, comecei a estudar, aí eu falei, fiquei, né? E aí, desde então, né, aqui nos Estados Unidos, é quase, né, 27 anos, né? 27 Bastante anos. tempo, né? Aqui... Mas é natural da onde? Eu sou de BH. Menina, mas nem sotaque tem mais. Né? Não tem mais, mas né? a saudade, bate uma saudade às vezes? Eu gosto muito de ir pro Brasil, né? Eu e minha esposa, a gente vai 2, 3 vezes no ano, no mínimo, né? Então, sempre que a gente tá um tempinho lá no Brasil. Eu imagino também, porque o número de clientes que vocês atendem no Brasil é gigantesco. Muito. Antes da pandemia, eu ia 3 vezes ao ano, né, no mínimo, para fazer eventos lá com investidores no Brasil, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília, BH. Ô, Júlio, muitas pessoas não entendem o papel do mortgage. O que é um mortgage? Então, o mortgage broker, né, a pessoa do financiamento, né, nós somos um agente de financiamento, né, nós somos licenciados, né, eu trabalho com um banco, né, eu tenho uma agência de um banco, né, de financiamento imobiliário, nós somos hoje top 10 nos Estados Unidos. Ano passado nós emprestamos cerca de 50 bilhões de dólares, né? Eu tô na indústria desde 2002, né? Eu comecei, foi minha primeira carreira, né? Bem novinho, com 20 e poucos anos, 21, 22. E desde então, né, a gente trabalhando nesse mercado, passamos pelo crash de 2008, né? Aquela crise imobiliária, né? Mundial, basicamente, que afetou, né? O mercado, né? Mundial, tudo. Mas a pessoa do financiamento, nós somos a pessoa que vai achar, né, um modo de financiamento para uma pessoa que quer comprar uma propriedade. Nós vamos, porque existem várias possibilidades, vários tipos de possibilidades, né, da pessoa financiar uma propriedade, né, seja um estrangeiro, uma pessoa que mora no Brasil ou mora no Japão, quer comprar uma casa nos Estados Unidos, nós temos esse tipo de financiamento e, claro que, né, grande parte dos nossos clientes são mercado doméstico, mercado interno, onde a gente atende, né, toda a população aqui americana. Nós somos licenciados nos 50 estados, né? Então, eu já fiz financiamento para um brasileiro que ele foi transferido, né, do Rio de Janeiro para o Alasca. Ele trabalhava para uma empresa de petróleo, foi transferido para lá, gostou do Alasca, alguém, né, passou meu telefone, meu contato para ele, me liga e falou, eu quero comprar uma casa no Alasca, pode me ajudar? Posso, né? Porque nós temos a licença nos 50 estados americanos, né? Mas é tão interessante, porque quando eu fiz a compra do meu primeiro imóvel nos Estados Unidos, e eu não entendia absolutamente
Nada, mas como assim o financiamento? A gente está acostumado com o Brasil, É. então eu vou ao banco, eu vou conversar com o gerente, Isso. e daí eu vou pegar uma carta de crédito, essa carta de crédito vai me dar direito a ir na construtora, como é que eu vou fazer isso? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive a Denise Batista, para ver se mandar um beijo para ela, Beijo, Dê. tive a oportunidade de ser muito bem assessorada, e aí ela me apresentou como eu ia fazer o procedimento. Gente, eu falei, mas é tão fácil assim? É muito simples, né? Eu falo que é mais fácil. No seu caso, que você comprou como estrangeira, né? É muito mais fácil a gente aprovar você, né, como estrangeiro do que meu vizinho, que é americano, né? Então. A facilidade do processo de financiamento para um estrangeiro é bem simples, né? A documentação bem tranquila. Mas é isso, nós somos, né, aqui nos Estados Unidos, essa profissão, né, de loan officer, né? Uma pessoa de financiamento. É muito comum, todos os bancos têm essa posição. Os Estados Unidos é um país que tem mais de 5 mil bancos, né? E cada banco tem tem banco, né, de conta corrente, tem banco que só faz investimentos, tem banco que, né, no nosso caso, nós somos um banco só de financiamento imobiliário. Que legal. Né? E nós, assim, atuamos com vários, né, todos os produtos, existem inúmeros produtos de financiamento imobiliário e nós tentamos encaixar o cliente, né, baseado no cenário, na situação dele, né, algum produto de financiamento. Então, assim, é um trabalho muito legal que a gente lida com o sonho da pessoa e tudo. Vocês já treinaram mais de 3 mil, foi isso, aproximadamente? Isso. No início da minha carreira, né, o banco que a gente trabalhava era um broker, na verdade, na época, e ele tinha um modo muito forte de recrutamento, né, de trazer novos agentes. Eu cresci muito rápido. Eu fui de auxiliar para vice-presidente daquela firma lá com 25 anos de idade, muito rápido. Então, assim, dava palestra em Vegas, dava treinamento. Mas, Júlio, você era um menino. Menina. E o tamanho da responsabilidade, porque você lidar com o dinheiro dos outros é muito complicado. É muita responsabilidade, Então... E os medos, as incertezas, as inseguranças, como é que você lidava num país, querendo ou não, a gente é imigrante, né? A gente ainda está se adaptando a uma nova cultura, a uma nova língua, a ser aceito até mesmo, né? A ser recebido e ser aceito. Como que você lidou com isso com tão pouca idade? Eu vou falar um pouco sobre como que eu comecei, né, no mercado, né? Eu estudei high school aqui, e assim, eu vim de uma família muito simples, né? Muito... Que lance, né? Vamos trabalhar, vamos correr atrás, né? Porque não tem herança para ninguém pra gente poder, né, participar daquilo ali. Então, a gente começou muito novo, né? Então, eu, desde o high school aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava. Né? Sempre trabalhei, eu saía, estudava das 7 da manhã às 2h30 da tarde, entrava 4 horas da tarde numa padaria, trabalhava empacotando pão durante meus anos de high school, né? Então trabalhei ali e eu sempre fui apaixonado assim por números, queria, né? Eu tinha uma ideia, né, de querer trabalhar no mercado financeiro, alguma coisa assim, só que o meu processo de legalização aqui nos Estados Demorou 11 anos. Então, logo que eu formei o high school, eu não consegui entrar numa faculdade naquela época, logo que eu formei, porque eles naquela época pedia, isso foi 99, né? Não é, hoje é muito mais, né? Não vou falar liberado, mas existem mais facilidades hoje, talvez, do que tinha naquela época, era muito fechado. E eu não consegui entrar na faculdade. Então, eu falei, então, enquanto eu espero o meu processo, né, eu vou trabalhar. Eu fiz vários trabalhos. Trabalhei entregando jornal de madrugada. Nossa, trabalhei Júlio. em pizzaria. Fiz vários trabalhos. Você forma com 17... Eu formei com 17 anos de idade, né, o high school. E eu fui trabalhar, né? Então, eu falei, então vamos trabalhar. Aí eu entrei numa agência de seguros. Trabalhei um tempo numa agência de seguros. E logo dali, eu fui trabalhar para uma empresa de marketing, né, uma empresa americana que fazia campanhas. Aí isso aí também não estava dando legal. Aí, de repente, uma época eu estava meio assim, o que eu vou fazer com 20 anos de idade, né? Eu estava naquela época. E um líder de jovens, né, da igreja que eu frequentava, tinha acabado de comprar uma casa. E ele falou assim, cara, o pessoal lá, né, me atendeu super bem e tal. Poxa, acho que tem tudo a ver com você, né? Você gosta de escritório, mexer com papéis e tal, assim, você é um cara inteligente. Eu vou te levar lá para te apresentar para o pessoal lá. Aí ele me levou e a pessoa me contratou, falou, olha, tem uma oportunidade que você pode ser assistente de uma processadora de documentos. Aí eu falei, beleza, não sabia de nada, nunca tinha ouvido, né, de financiamento imobiliário para eu comprar financiado, só que a situação foi essa. Esse amigo meu, que era um líder de jovens lá, comprou uma casa e ele falou, cara, gostei do processo, acho que tem tudo a ver com você, vou te levar lá. Aí eu entrei, né, e a pessoa que me contratou era uma chinesa, o nome dela era Rose Home.
não esqueço, foi minha mentora, né, no negócio. E ela, né, ela era mais velha, eu era um menino, né, então ela falou, olha, seu primeiro dia, senta aqui nessa mesa. E ela chegou com uma pilha assim, de documentos, né, de vários arquivos. Naquela época não era nada digital, era tudo papel. Tudo papel. Então, cada processo, né, de uma pessoa, de um cliente, era dessa grossura, assim, né, com extratos bancários, imposto de renda, muita coisa. E ela falou, olha, dá uma olhada em toda essa pilha aqui de documentos e eu quero que você leia o que o banco está pedindo, né, de documentos, né, e tira o que não é para mostrar para o banco, que o banco não quer ver. Então, o banco, né, tinha uma lista, cada aprovação uma tinha... triagem, né? Uma triagem. Aí eu, tipo assim, peguei aquilo ali, nunca tinha visto aquilo, eu falei, beleza, eu peguei, lia e tal, e comecei a trabalhar. E naquilo, tipo assim, eu lembro que eu ganhava, acho que $8 a hora, né, trabalhando... né, como assistente de uma processadora, né? Então, eu fui assistente e um dia ela me convidou, era no centro de Boston isso, o escritório dela, um escritório muito chique, de frente, assim, pro canal, de ver os navios passando, assim, era uma coisa bem legal. E aquilo me encantou. Eu falei, cara, nossa, eu quero, né, eu quero crescer aqui, né? Poxa, né, quem sabe? Deixa crescer. Um dia eu vi os caras chegando tudo de terno, tudo bem arrumado e tal, tudo de carrão. Eu falei, caramba, né? Então, esse é o sonho, né? Então, deixa eu ver como é que eu faço para chegar lá. E aí, um dia ela me convidou para uma reunião. Falou, olha, hoje vai ter reunião dos vendedores, né, dos loan officers, né, as pessoas que vendem o financiamento para os clientes, né? E a parte de processamento é a parte de trás. Uma vez que o financiamento ele é vendido, aí ele é transferido para o departamento de processamento, que processa a informação e envia para o banco para aprovação. Isso. Tá? Então, o pessoal que faz a venda é chamado loan officer, né? Ou agente de financiamento. Isso. E aí, ela me convidou para essa reunião. E aí, nessa reunião, era o dia que ela estava distribuindo as comissões dos cheques, né? Pros agentes. E aí eu lembro que tinha um rapaz lá, um chinesinho, o nome dele era Benny Huang, não esqueço o nome dele. Ele devia ter 26 anos, eu tava com 21, eu acho. E ela falou, pai, vamos dar salva de palmas para o Benny e tal. Ele fechou a primeira transação dele, que não sei o que e tal. Aí deram para ele um cheque de $5.400. Nossa! Eu falei, o quê? Esse dinheiro, eu não ganhava nem $300 por semana, trabalhando assim quase 60 horas na semana. Eu falei, meu Deus do céu, esse dinheiro existe? Que isso? Como assim? E eu tô aqui. $5.000 numa venda, né, tal. Aí eu cheguei para ela, falei, Rose, eu posso também me tornar um vendedor e tal? Ela falou, olha, você pode começar a treinar, eu não vou te liberar do seu trabalho. Se você quiser treinar ou fazer, você vai ter que trabalhar após o seu expediente. Então, meu horário era, né, das 9 da manhã às 6 da tarde, né? Quando eu estendia, então, tipo, após as 6, você pode sair e, né, e prospectar e falar. E eu lembro que eu vi aquela e eu falei, eu tava tão, né, hungry, né, tão com fome, vontade, né, de vencer, de conquistar, que, cara, eu saía do trabalho, né, eu terminava ali, ela fez um cartãozinho assim para mim, Mortgage Consultant, né, naquela época eu não precisava ter licença, né, federal para poder trabalhar. A licença foi exigida após a quebra dela de 2008, né, que aí eles deram uma limpa no mercado. Aí ela fez um cartãozinho para mim, escrito assim, Mortgage Consultant, né, consultor de mortgage. Aí eu saía, ia bater porta das 6 da tarde até 11 horas da noite, né, eu frequentava uma igreja na época, dava cartãozinho nas lojinhas brasileiras, dava meu cartão. E aí foi que, né, primeiro um cliente, um amigo meu, falou, cara, eu quero comprar uma casa, como é que faz? Aí eu não sabia muita coisa, ia lá, não, eu tenho essa lista de documentos, vamos lá. Dessa lista, eu pegava a documentação do cliente, ia para o escritório, sentava com ela me ajudava a estruturar, né, o financiamento. A gente apresentava para o banco, aprovava e fechava aquele cliente foi me indicou outra pessoa. Só sei que depois daquele dia, no meu primeiro ano, né, eu tive, né, números muito, né, expressivos, né, que aí ela foi, né, me colocou como full time naquela área e eu cresci tão rápido no negócio que os meus amigos, né, que estudaram comigo no high school, que eram meus amigos, né, de igreja, de local lá, eles viram, né, meu crescimento, falaram, poxa, né, o menino tem 22 anos, né, tá fazendo dinheiro. E eles trabalhavam em restaurante, tudo. Eles falaram, Júlio, o que você está fazendo? Eu trouxe meus amigos, peguei 5 amigos, né, a gente comecei a treinar eles, começaram a trabalhar comigo, a gente abriu um escritório e ali explodiu. Eu com meu escritório em 2006, 2007, já tinha, sei lá, quase 100 pessoas trabalhando. Então, foi um crescimento muito explosivo de 2001 até 2006, né? Aí, 2007, veio começar a questão do mercado e tal. 2008, o mercado quebrou. Mas foi muito rápido o meu crescimento, né? Nessa área. Muito novo, como você falou, né? Pegando essa responsabilidade. Um divisor de águas. Muito, mudou minha vida, né? Então, e hoje e a gente a coragem, tem essa carreira, a né? ousadia. Eu acho que alguns pontos que você relata aqui é muito claro. A força de vontade, eu quero, eu vou fazer, a fé, eu vou conseguir.
E a preparação, você se preparou. Foi. Você começou a buscar esse conhecimento. E a hora que você viu uma oportunidade, você agarrou com tudo a força que você tinha no corpo, na alma, falou, eu vou buscar isso. E sabe qual foi no meu coração? Eu lembro até hoje, falou assim, se ele pôde fazer, por que não por que eu não posso? Né? Se ele conquistou isso daí, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, copiar o processo, né? Ver o que ele faz, né? O que ele está fazendo de certo, né? E correr atrás. E você aplica isso até hoje na sua vida? Até hoje, né? Até hoje. E até mesmo para os seus clientes, quando você senta alguém na sua frente, passa, tipo, a hora que você tem que aconselhar. Porque, querendo ou não, vocês acabam sendo, lidar com pessoas, você tem que ser meio psicólogo. Sim. Porque você acaba tendo, até mesmo falar, querido, vai dar certo. Porque às vezes é um processo mais demorado, às vezes até mesmo um documento que falta. Gente, eu preciso entrar em contato com o cliente, está faltando um documento para complementar, ver se essa renda pega mais um imposto aqui, dá um comprovante de banco maior, preciso de um extrato de banco maior. Então, quer dizer, e o cliente, ele começa, meu Deus, começa a ficar aflito. E nesses momentos, eu acho que a tua calma, gente, ele tem uma calma. Nós que somos ansiosos, né? Tipo, será que vai dar certo? Porque é um sonho. Trabalhar trabalha com o sonho da pessoa, né? Então, é muito gratificante o que a gente faz, porque às vezes, né, a gente trabalha com vários níveis, né? Eu vou falar de situação financeira diferente, né? Nós temos vários clientes muito ricos, tem vários clientes que estão começando a vida, né? E é importante... Perfis diferentes, né? Exato. Então, tipo assim, a gente ajuda, né, a situação daquela pessoa, né? Tanto se for para um investidor que tá, né, o cara já comprou a casa dele, tá comprando propriedade de investimento, ou a pessoa que tá saindo do aluguel e ela comprando o primeiro imóvel dele. Então, é muito legal esse processo, sabe? A gente trabalha muito com esse sonho. E eu falo muito para meus clientes, cara, que real estate, né, o mercado imobiliário, ele é uma das maiores chaves na vida da pessoa, para a pessoa prosperar, para a pessoa crescer na vida, né? Eu tenho um cliente que acontece esse testemunho para você. Ele, em 2018, comprou uma casa comigo, ele comprou essa casa por 380 mil, né? E ele, né, trabalhador, tem um trabalho, né, direitinho, trabalha lá, né, faz seu dinheiro, paga suas contas, seu imposto, tudo direitinho, tá? Só que é aquela renda, assim, limitada, né? E essa propriedade que ele comprou, agora em 2022, ela tá valendo 650, 640 mil. Ou seja, essa pessoa ali, em 4, 5 anos, ele criou um equity, né? E criou um patrimônio, né, ali de mais de 200 mil dólares ali, e depois que ele não ia conseguir juntar esse dinheiro se ele tivesse só juntando o dinheiro ali, entendeu? Então, através de você ser dono de imóvel, você ser, né, ter propriedades, é um caminho para você poder alavancar, você, né, crescer financeiramente, porque ele pode vender essa propriedade hoje, ele pode, né, pegar esse capital, investir em outras propriedades, ele pode pegar esse dinheiro e, né, trabalhar na aposentadoria dele. Então, assim, o mercado imobiliário nos Estados Unidos ele é muito forte por isso, porque ele permite isso, né? E se você estudar números na economia americana, né, o mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele faz parte tipo de 20% do GDP, né, americano, né, do produto bruto americano, através, né, do mercado imobiliário. Então, e todos vários milionários, não falar todos, mas inúmeros, né, histórias hoje de sucesso que a gente vê, pessoas que, né, bem prósperas, né, fizeram através de real estate, né, de imóveis, né? Então, é muito legal a gente atuar nessa área e ajudar pessoas, né, a alcançar isso. E como é engraçado que às vezes o cliente liga para nós e ele fala assim, Júlio, eu tenho um problema, meu problema é esse, né? Você consegue me ajudar com essa situação? Então, a gente escuta muito, a gente lida muito com essa situação, né? Às vezes a gente fica calmo, né? Porque a gente já viu de tudo. Então, mas é muito legal. São muitos anos de mercado que dá essa expertise de sentar na frente do cliente e falar, querido, te acalma, deixa eu entender qual é a sua situação. Existe um caminho, nós vamos buscar esse caminho para te ajudar. E o importante, eu quero salientar muito isso com você. Se fala muito hoje a respeito das taxas de juros. Até há um tempo atrás, recentemente, nós estávamos com uma taxa de juros de 2%. Isso hoje a gente está falando de taxa de juros de 7%. Então, isso eu vejo hoje, algumas pessoas comentarem comigo, mas Vanessa, investir hoje, como está? Eu falo, gente, eu vou passar vocês para especialistas, como é o seu caso, e eu queria que você falasse para quem está nos assistindo agora, justamente o fato, essa taxa de juros, essa oscilação, começou a dar uma
uma certa insegurança para o investimento. Como Isso. está? Como você enxerga isso hoje? E daqui a um ano, como a gente pode prever isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Excelente pergunta, né? E assim, é uma coisa que a gente está falando muito sobre isso, né? Ok. Todos os dias, né? Grande parte do meu trabalho hoje é falar sobre o mercado, é treinar meus parceiros, né? A gente tem mais de 100 parceiros, né? De corretores que trabalham com a gente. Meu time hoje, eu tenho mais de 40 pessoas na minha equipe, Uau. né? E meu time, a gente produz, né, acima de 300 milhões por ano, né, em financiamentos, né, dentro da Cross Country, né, que é o nosso banco. E assim, né, o mercado, ele é cíclico, né, então ele passa, né, por fases, né, e assim, a gente estava vindo, nós viemos de uma época, como você falou, da taxa de juros baixa devido à pandemia, né, Isso. né, foi a força que fez com que as taxas abaixassem, né, para poder movimentar o mercado e tal, a economia não parar. Só que demoraram muito para subir os juros, tá? Porque os juros de 2,5% é os juros que eu tenho até na minha casa hoje que eu moro, tá? Não é real, né? Não é o mercado. Isso acho que nunca teve antes. Quando eu comecei a trabalhar com financiamento em 2002, taxa de juros era 7%, normal, que era o mercado. Meu irmão, quando comprou a primeira casa dele na década de 90, os juros que ele pagou na casa dele foi 14%. Eu tive uma funcionária que ela comprou uma casa na década de 80, os juros dela era 18%, tá? Financiamento governamental do governo, tá? Então, assim, nós viemos após 2008, né? Teve várias leis que foram criadas para poder, né, regular o mercado. Os bancos, na época, né, da quebradeira, estavam, né, assim, fazendo de tudo. E tá, né? Então, meio que faroeste, né? Assim, meio que, né, sem lei, né? Terra sem lei. Porém, fizeram tudo isso para poder controlar o mercado. Então, na década de 2010 até 2020, né, pré-pandemia, os juros ele ficava ali 4,5, 5,5, 4, né? Ficava nessa oscilação que é um mercado, que é o que eu acho que é saudável para o mercado, né? Você pagar um financiamento por 30 anos a uns juros de 4,5, 5% é maravilhoso, né? Não é caro isso, né? Com você. Né? Ainda mais a gente que sabe como é que Como é o no Brasil, outros países, né? Estabilidade. Então, aí veio a pandemia. Nós estávamos vindo de mercado, né, muito saudável, mês após mês, né? Cada mês melhor que o mês anterior, inflação baixa, taxa de desemprego baixa. Então, tudo isso contribui para o cenário, né? Aí veio pandemia, bateu pandemia, março de 2020, nós estávamos com juros em torno de 4%, naquela época, 4,25%, estava baixo, né? Aí veio a pandemia, todo mundo assim, aquela incerteza, não sabia o que ia acontecer, o que fazer, só que o governo ele foi muito rápido, né? Ele entendeu o que tinha acontecido em 2008, né? Que eles demoraram para arrumar soluções para as pessoas que passaram por alguma dificuldade, então eles arrumaram, né, soluções rápidas, baixaram a taxa de juros, com isso pessoas viram que estavam trabalhando de home office, queriam uma casa nova, Exato. Então muita gente foi para o mercado para poder comprar, então juntou a vontade de comprar com juros baixos, o mercado explodiu, teve um boom em que a gente não teve um dia de folga, né, após abril de 2020 até, né, agora iníciozinho de 2022, e que, né, foi uma loucura, juros de 2,5%, 3%, 3,5%, assim, Exatamente. todo mundo comprando, os americanos, né, o mercado, assim, né, agiu muito rápido, até para estrangeiros, nós tínhamos juros de 3,5%, Eu tá? peguei isso também. Né, então, assim, foi né, uma época muito boa, a gente trabalhou bastante, só que eles demoraram para poder subir a taxa de juros. E o que aconteceu? O maior inimigo de taxa de juros, né, de financiamento é a inflação. A inflação americana ela começou a subir por causa de tanto de dinheiro que o mercado americano foi imprimindo, o governo e tal, dando vários, né, aqueles pacotes, né, de incentivos e tal. Ia acontecer. E a demanda e tudo. Então, ia isso acontecer. tudo, A gente exato, sabia a gente que ia sabia. acontecer. Então, a gente esperava que os juros ia subir, só que devido à inflação, como a inflação americana ela foi de 2%, 3% para 8%, 8,5%. Exato. Então, quando o mercado ele reconheceu isso, o Fed, né, ele viu isso, né, então assim, temos que agir, vamos, né, aumentar a taxa do Fed e de repente a taxa de juros, né, como você falou, foi de 3,5% para 7%, né? Em março desse ano, a gente estava 3,5%, foi para 5,5% no mesmo mês, né? Então, 2% no mesmo mês. Exatamente. Então, assim, o que acontece, né? A gente entende que a gente sabe que o mercado vai voltar, né? Nós tivemos umas reuniões essa semana, né?
E nós sabemos que algum momento lá no ano que vem, talvez após março, junho, nesse período, assim, talvez a taxa de juros ela deve voltar. A gente deve talvez sentar ali nos 4,5%, 5,5%. Mas assim, o que eu falo, né, para responder a sua pergunta, essa volta toda, só para dar um contexto, eu acho que assim, propriedade sempre vale a pena você comprar, não importa a taxa de juros. Porque a taxa de juros ela pode sempre ser renegociada. Se você consegue fazer um pagamento a 7% naquela propriedade, você sabe que daqui 6 meses, um ano, você pode poder refinanciar aquela taxa de juros, reduzir ela para 5%, seja o que for. Isso? É possível, a gente faz muito disso. Então, a gente fala assim, ó, marry the property, date the rate, né? Case com a propriedade e namore a taxa de juros. Porque os juros você consegue sempre renegociar, Não entendeu? sabia. Olha, eu te dar um exemplo. Eu sou skin in the game, né? Okay. Conhece essa expressão, skin in the game, né? Pele em jogo. Eu comprei uma propriedade de investimento agora, ano passado, uma construtora nova, né? Construiu a casa e tal. Quando eu assinei o contrato, o juros estava 4% para uma casa de investimento. Falar, beleza, né? Eu vou, né, pagar tanto, vou alugar por tanto, vou colocar o dinheiro no bolso, né? Quando a casa ficou pronta, o mercado tinha explodido. Então, os juros que eu achava que ia pagar de 4, ele foi para 7,5, né? Então, o que aconteceu? Minha prestação, que eu esperava pagar 1.300... Isso que eu ia comentar com você. Ela foi para 2.050. E o meu aluguel era 2.500. Então, tipo assim, não tô perdendo ainda, né? Então, tipo assim, eu ia pôr $1.000 no bolso todo mês, exato. né? Mas, beleza, não tá agora, né? Como eu falei, a gente pode refinanciar lá na frente, mas sabe o que é o legal? Essa propriedade minha, ela já valorizou mais de $100.000. Então, assim, não tem como perder, sabe? Então, tipo assim, só se for um negócio muito ruim que, vai te custar 3 mil, você vai alugar por 1.500, aí tá. Vai perder dinheiro. Não é legal, entendeu? Mas na grande parte dos modelos que a gente faz, né, de projeção e tudo, faz sentido ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, é achar oportunidade, achar uma propriedade, vale a pena, legal. Porque juros a gente pode sempre reduzir, a gente sabe que vai voltar. Júlio, eu não tinha essa informação. Para mim, eu tô surpresa. Adorei essa forma como você colocou. Case com a casa e namore com os juros. Com juros, Gente, então, olha, quantas entrevistas, quantos bate-papos vocês já viram fazendo aqui, ainda mais sobre o mercado imobiliário, taxas, enfim, de todas as formas. Nunca ninguém me falou a possibilidade de eu fazer um renegociamento de juros. Sim. Então, lá na frente, se tiver muito pesado para mim, eu posso pensar, mas eu tenho que estar com bons profissionais, assessorada também, né? Exatamente. Acho que a experiência do profissional, ela diz isso, tudo, né? Tá Exato. Então, assim, oportunidade. Dá para comprar, então. É que muita gente comprar. falou assim, Vanessa, vou esperar, porque eu estou escutando muito isso. Não, Vanessa, vou esperar um pouco, porque o ano que vem o cenário vai ser diferente, vai cair essa taxa de juros, e aí eu vou conseguir fazer a compra. Existe uma... Mito ou verdade? Vamos lá, mito, vamos lá. Tem um termo que a gente usa aqui, eu falo muito sobre isso também, chama the cost of waiting. Ok. O custo de esperar, tá? Eu tive um cliente que em 2018, vou esperar o preço das propriedades abaixar. Aquela casa que ele queria por 400 mil, ela subiu para 430. 2019, não, vou esperar um pouco. Aquela casa de 430, agora ela estava 480. Vou esperar, não, talvez vai cair, né? A taxa de juros melhorar um pouco, tal. O que acontece? Aquela propriedade, hoje, ela está acima de 500 mil. Então, o cost of waiting daquele cliente, daquela pessoa, ele perdeu aí quase 150 mil ou 200 mil dólares de apreciação, valorização na propriedade, entendeu? Então, assim, real estate é oportunidade, você achar uma propriedade, se é para você morar, se é para você fazer investimento, se é para você, né, usar como uma segunda moradia, eu acho que sempre vale a pena, você nunca perde. Mercado americano, ele é muito rápido, ele é muito líquido, né? Ele te oferece essa liquidez, porque você comprou sua casa em Orlando, 2017. Se você quiser vender ela hoje, você vende essa casa sobre 30 dias, põe seu dinheiro no bolso, põe seu lucro no bolso. Compra outra, reinveste, entendeu? Às vezes você comprou uma casa por 400, hoje ela está 600 mil, então você já tinha colocado 200 de entrada, então você vai receber 400 mil, você pode pegar desses 400 mil, pegar só 200, usar e comprar mais outra casa. Aplicar, fazer outra coisa, comprar outra propriedade que vai te render renda. Então, tipo assim, existem inúmeras possibilidades de fazer. E outra, para estrangeiros, hoje, né, quem mora no Brasil, né, ou quem não tem renda americana,
os juros para essa pessoa tá melhor do que para mim, que sou americano. Então, era isso que eu ia comentar com você. Porque essa informação que você tá me dando aqui, gente, ele tá dando tanta informação nova que daqui a pouco eu tô assinando onde eu assino aí. Porque outra pergunta que me fazem muito, Vani, é essa. Mas a questão é, sendo americano, a taxa de juros é menor, sendo brasileiro, a taxa de juros é maior, Então. a entrada pro americano é menor, a entrada pro brasileiro, pro estrangeiro é maior. Então, eles fazem muito esse questionamento do custo-benefício. Sim. Eu tenho que dar uma entrada maior, mas a taxa vai ser menor? Como é que funciona isso, Então, Júlio? para o estrangeiro, é 25% de entrada, Ok. tá? 25 a 30, tá? A gente tem, como eu falei, a gente tem produto hoje com 25% de entrada, com taxa de juros a 5,75, tá? Para uma propriedade de investimento. Tá. O cara vai comprar uma casa lá em Orlando, vai colocar para alugar, ele vai colocar 25% de entrada, a taxa de juros dele vai ser 5,75 a 6,5%. Vamos supor que os juros, mas tá lindo. Se eu for comprar essa casa de investimento, eu como cidadão americano, que tenho renda americana, crédito americano, meu juros vai ser acima de 7. Então, para você ter uma noção. Então, o estrangeiro, ele tá tendo esse benefício porque o produto de financiamento para estrangeiro é um produto de portfólio. É um produto de investidor de alguns bancos. Tá? Então, eles criaram esse produto para vender e eles estão uma maravilha, porque eles pegam esse dinheiro a 3% e emprestam ele a 5,5%, 6%, 7%, né? Com 30%, eu tenho um produto com taxa de juros de 5,25% para estrangeiro, né? Então, para o americano, do mercado doméstico, o que acontece, né? Ele tem a vantagem, né? Se for comprar uma casa para ele morar, ele dá a entrada de 3%, 5%, É isso né? que eu vi. Então, o mercado aqui, ele funciona assim e tem melhores condições e tal. Agora, quando ele vai investir, comprar uma casa, se ele é dono de uma propriedade, eu quero comprar um apartamento em Miami, né? Para investir, para alocar, eu vou ter que colocar 20% a 25% de entrada, mesmo eu sendo americano, né? Então, quando você se torna investidor, porque o brasileiro, o estrangeiro que compra nos Estados Unidos, a maioria dos bancos vê ele como investidor. Ele não vai comprar a casa como residência primária, residência principal. Claro. Ele é investor ou talvez um second home, né? Uma segunda moradia, isso, tá? Eles falam isso. Ele não pode comprar como primary. Então, assim, o banco vê ele como investidor e o americano que é investidor é quase a mesma condição. É 20, 25 para o americano e 25% para o investidor estrangeiro, entendeu? Então, é meio que o playing field. Só que é muito mais complicado para o americano, né, qualificado do que para o estrangeiro. O processo para o estrangeiro ele é muito simples, né? A maioria dos bancos que a gente trabalha nem pede para ver imposto de renda do estrangeiro. Uau! E o interessante é que me falaram também, me chamou muita atenção. O dinheiro está aí. Existe o dinheiro no mercado, mas o dinheiro muito. ele quer ir para onde ele se sente seguro. Você só precisa dar segurança para ele. Isso. Dá segurança para o dinheiro entrar e ele vai, porque o dinheiro está aí para ser repassado. Ele tem que circular. Tem que circular, exato. Então eu vi isso de vários de pessoas de banco e falando exatamente isso. Vanessa, você tem que entender que o dinheiro está aí para ser dado. Ele está tem aí. Muito dinheiro. Tem muito dinheiro no mercado. Sim. Só que ele tem que se sentir seguro para poder ir. Exato. Então é simples essa matemática. Às vezes o pessoal pergunta, Júlio, mas poxa, mas eu sou estrangeiro, né? Eu moro no Brasil, não tenho crédito americano, não tenho renda americana, não tenho registro americano, não tenho score, não tenho Social Security, né? Eu tenho só um visto de turista. Eu tenho sonho de comprar, de investir. Como que eu faço? Como que o banco vai me emprestar $1 milhão? Né? Eu estou fazendo uma transação hoje, tem um closing hoje, né? Desse meu cliente. Ai, que legal. Comprou uma casa de 2,5 milhões, né? E, poxa, o banco emprestou para ele acima de 1,5 milhão. O cara é estrangeiro, então assim... No Brasil, acho que ele não ia conseguir então, isso. Então, assim, com alguns documentos simples, né? Uma carta do contador dele, uma carta de referência do banco dele e o extrato bancário de onde vai sair o dinheiro. Sim. Pronto, aprovamos o cliente, né? Então, bem tranquilo o processo, né? Então, eu fico muito feliz, porque o que eu faço muito hoje é isso, né? Realmente é educar as pessoas, né? Mostrar as possibilidades, falar que tem condições. E é uma aula, realmente. É legal. E não só isso. Eu posso ficar aqui 3 horas nossa, falando. Isso aqui era assunto, gente, para perder de vista. Porque no Brasil, muitas vezes acontece de você conseguir a liberação de uma carta de crédito e aí o dinheiro não vem para sua conta. E você fica 60, 90 dias esperando essa carta de crédito ser liberada para você. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, quer dizer, aqui nos Estados Unidos, eu não tenho essa como é que a gente chama? Essa demora, essa espera de 90 dias até o banco liberar. Já fechei transação em 10 dias. Uau! O cara assinou o contrato e tal, a gente processou, que o banco liberou o dinheiro. E é possível a pessoa que está nos assistindo agora fazer essa negociação, faz uma reunião com você, ela no Brasil e você aqui? Sim. Eu tenho vários clientes que eles nem assinam, eles nem vêm nos Estados Unidos.
né, o corretor, né? Tipo, isso, a a AD, AD. né? Ela vai, mostra a casa, faz toda, Isso. né, os Só vem vídeos para para a receber a pessoa. chave, Não, às nem vezes. para isso. Eu, como banco, eu posso mandar a documentação para eles lá. Eles podem ir no cartório local lá da cidade Sim. deles, assinam a É o notário. documentação, né? O cartório lá, né, faz Isso, a autentica, né, isso. a firma da A pessoa gente tem isso, a na gente tem isso ainda. assinatura. Isso. É. E manda os documentos para cá, fechou. Então a gente tem vários clientes que eles nem estão aqui para assinar, para receber a casa, eles assinam no Brasil, depois eles vêm e tal. Então, assim, a facilidade é muito, sim. Hoje, ainda mais depois, pós-pandemia, né, facilitou muito esse processo. Eu tenho clientes que eles fazem o closing pela internet, via, a gente chama Remote Online Notary, né? Então ele assina com um agente que faz a autenticação da assinatura dele online, digital, num Zoom, né? Algo do tipo. Ô, Júlio, então o sonho da casa, que é o sonho, independentemente do país que a pessoa vive, ela sonha com a casa. Esse sonho dessa casa, ela é possível aqui nos Estados Unidos de uma forma segura, de uma forma com profissionais, que é isso que a gente fala, procure um profissional que vai te auxiliar em todo esse processo. As taxas de juros, olha que legal, você pode fazer a sua compra, você casa com a casa e namora os juros, que agora eu não vou nunca mais esquecer disso. Marry the house, date the rate. Exatamente. E a sua equipe dá toda essa assessoria Toda essa até o assessoria, close, até o final. Até o final e pós também. Meus clientes viram meus amigos, pô. A gente, né? Então, tipo assim, a gente, né, realmente. E engraçado, assim, eu falo, né? Poxa, esse ano, né? Eu sou um gerente de equipe, né? Eu tenho um time, né? Mas eu produzo pessoalmente, né? Eu faço consultorias com cliente pessoal. E esse ano eu vou bater o meu recorde desde que eu comecei, né, na minha carreira, anos atrás. Esse ano, né, eu pessoalmente vou vender, né, eu vou assinar mais de 100 milhões em financiamento. Nossa, que maravilha. Sozinho, né, fora o meu time de outras 20 e poucas pessoas. Então é muito gratificante porque o meu business ele é 100% de referência. E você, Entendeu? o que é legal que eu percebi aqui, que você mesmo compra, você está falando, eu comprei, eu Isso, paguei, eu passo... não, sim, então, eu quer dizer, sempre, eu sou louco, eu fico às vezes, minha esposa diz o que você está fazendo. Tô vendo Aí casa. eu tô vendo casa, tô olhando, oportunidades, oportunidades. entendeu? Exato, então... Porque assim, você tem a propriedade para falar. Gente, eu já fiz isso para mim e eu sei que isso pode dar certo aqui. Não, eu coloquei no meu Instagram, olha, quem não me segue no Instagram, me segue @JulioSilvaFinance, tá? Vale a pena, eu sigo. sempre falo, dou dicas, mostro bastante conteúdo. E quando eu comprei essa casa, eu fiz um vídeo, falei, cara, olha só, skin in the game, galera, ó, pele em risco. Não tô só aqui vendendo para você, mas eu acabei de fazer uma compra e quando eu assinei o contrato, era 4%. Quando fechou a casa, ficou pronta, a gente tem que esperar a casa construir, Sim. né? Os juros, ele é da época, né? Não é de lá atrás, né? Não adianta. A gente tem que aguardar e o seu risco é esse. Depende de como é que vai estar o mercado lá quando a casa ficar pronta, né? E juros estava lá, 7,375. E você né? dá as dicas, eu acompanho, Então, eu assim, vejo tudo. É legal, assim, a gente saber, mas é aquilo que eu te falei, ainda vale a pena, entendeu? Eu acho que, assim, pagar aluguel... Eu sei que no Brasil, né, pessoal, tem muito, aluguel, ok, comprar, porque às vezes aluguel é barato, mas aqui eu acho que nos Estados Unidos você pagar aluguel, se você tem um trabalho, quem mora aqui, tá? É residente aqui. Se você é residente, que você tem um trabalho por 2 anos, porque é isso que o banco quer ver, o banco quer ver uma consistência de 2 anos, tá? Então, você trabalha, né, whatever que for seu trabalho, você tem um trabalho por 2 anos, você paga aluguel, provavelmente você tem condições de comprar uma propriedade e muitas das vezes o seu mortgage, né, a sua prestação do financiamento vai ser mais barato do que o seu aluguel, porque o aluguel está caríssimo. Dobrou. Miami dobrou. Não, tá absurdo, dobrou. tá absurdo. Júlio, o que você falaria para o Júlio, com o Júlio de hoje para o Júlio de 21 anos, que tinha 21 anos lá atrás? Em Boston. Que eu falaria? Júlio, quando ele abriu a porta daquele escritório gigantesco e olhou para aquela mulher poderosa naquele escritório lindo e viu um outro recebendo um cheque de 5. O que o Júlio daquela época, o Júlio de hoje falaria para o Júlio daquela época? Olha, eu acho que assim, né, o Júlio de hoje falaria para o Júlio daquela época? É uma ótima pergunta. Eu acho que assim, né? Júlio, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, entendeu? E o mercado, a gente se reinventa sempre, porque o mercado ele muda, né? Aconteceu em 2008, né? Basicamente o mercado quebrou, né? Mudou e a gente basicamente tem que começar do zero, né? Eu achava que eu estava no topo do mundo, né? E
né, poxa, equipe trabalhando e tal, aquela coisa toda, e de repente o mercado, ele tira, né, todas as suas seguranças, né? E aquela época foi uma época muito difícil, que, tipo assim, eu saí do mercado, porque, tipo assim, chegou uma época que a gente fazia o financiamento, na hora do cliente assinar, o banco falava, não, a gente não vai mais emprestar. Então, tipo assim, aí ficava ruim para o cliente, ficava ruim para nós, e a gente, assim, é um trabalho de comissionado, a gente não tem salário, né? Então, se a gente não vende, não executa, como é que a gente... Paga as contas, né? Só que assim, eu creio que eu cometi um erro, que eu saí do mercado uns 2, 3 anos, porque eu fiquei tão frustrado com aquela situação. Aí eu fui abrir loja em shopping, fui comprar e vender propriedades e tal. Core business. É que eu fiquei muito revoltado com o que aconteceu em 2008. Fiquei muito chateado, porque eu dei minha vida pro negócio e tal, e aí de repente o mercado... Aí eu era muito novo, né? Então, tipo assim, o conselho dele para mim, cara, não saia, né? Permaneça, que eu acho que... Não saia. Não saia, permaneça. Acho que só não vence quem desiste, né? Então, é importante, graças a Deus, eu voltei a tempo no mercado, né? E reconstruí toda essa história. O melhor dos Estados Unidos, gente. Júlio. Não, a gente trabalha bem, eu amo o que eu faço e eu sou assim, né? Não, eu falo meus cara, me liga. Não, mas você viu o conselho que você deu pra você? É o conselho que as pessoas querem ouvir, não desista. Tá difícil hoje, mas é o que você sabe fazer, não desista. Tem um sonho, não desista. Olha aí, gente. E se ele tivesse desistido, estaria com a lojinha no shopping, ainda frustrado, lá vendo as casas passando. Nossa, passando e ele raiva ainda passando raiva, ele ia estar na internet buscando uma casa ainda, ainda vendo taxa de juros. É verdade. Júlio. Obrigado, muito obrigada. Eu agradeço. Essa mão aqui é para te agradecer. As inúmeras pessoas que você realizou os sonhos. Obrigado. As oportunidades, porque quando se fala em dinheiro, é muito. Às vezes as pessoas... Meu Deus, não é possível. Será que eu consigo? E através de pessoas humanas como você, tornam os sonhos realidade. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. E que, olha, isso aqui é só o começo. Amém. Porque eu tenho certeza que em pouco tempo ainda... A gente vai falar muito a seu respeito. Vamos porque isso é apenas o início de uma grande história. Você pode ter certeza disso. Obrigado. Você é uma referência. Obrigado. Parabéns. Obrigado, gente, eu tive a oportunidade de estar aqui, ó. Esse aqui é fera. Esse aqui eu fiz em 2017 morrendo de medo e eu perdi todo o medo. E agora com essa taxa também não estou mais com medo. Não tenho Júlio na minha frente. Faça a mesma coisa, entre em contato com ele. Obrigada, Júlio. Gente, obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo programa. Um beijo e até lá. Tchau.